Nas ciências ambientais, né, no que a gente fala, a palavra sustentabilidade ela ficou muito popularizada. E sustentabilidade é a capacidade de um sistema continuar funcionando ininterruptamente. Mas o que a gente tem hoje no planeta é que a gente já está tão negativo nessa conta que a gente não vai poder atingir nenhum grau de sustentabilidade se a gente não começar a regenerar primeiro, né? Então a gente precisa regenerar nossas fontes de recursos naturais, voltar o olhar para a forma como a gente tem feito as coisas, para entender como a gente pode melhorar e como a gente pode ajudar também o planeta a se regenerar, que já está tão degradado. Acho que quando a gente começa a falar de sustentabilidade, primeiro eu acho que eu gosto de desmistificar o que é essa palavra, né? O que sustentabilidade significa? Tem um pensador que chama Daniel Wall, que ele fala assim que o que a gente está realmente sustentando, né? Tem uma data, e essa data caiu no dia 29 de julho desse ano, que ela marca o dia de sobrecarga da Terra. E o que representa esse dia de sobrecarga da Terra? Representa que é o dia no ano que a gente já usou todos os recursos que o planeta é capaz de regenerar. Aí eu estou falando de água e outros, né, o ar que a gente respira e tantos outros serviços ecossistêmicos que o planeta nos provê. E a gente tem um dia que marca que a gente passou desse limite. É como se a gente tivesse a nossa conta corrente e a gente estivesse operando no negativo, mês a mês. Eco tem a ver com casa, economia tem a ver com gestão. Quando a gente fala de economia e ecologia, elas têm o mesmo prefixo eco. Então, um é gestão da casa, que é economia, e o outro é conhecer a casa. Se a gente vai pensar que a economia existe num planeta que tem recursos finitos e que cada vez mais a gente está vendo aí que a gente está vivendo num planeta lotado, é normal que esses recursos finitos não sustentem esse crescimento infinito e que a gente precisa começar a olhar de outras maneiras da gente se relacionar com os recursos. Como o próprio Krenak diz, né, o futuro é ancestral. Então, como a gente vai retornar às nossas origens, à forma como os povos, né, que se interagem de forma mais benéfica com o meio ambiente faziam. Porque, no final das contas, né, a modernidade e todas as tecnologias que a gente criou, elas são boas e são importantes, mas tem coisa que não precisa ser dentro dessa ótica civilizatória, né, de concreto, de cimento, de plástico. A gente pode voltar a fazer como os nossos ancestrais faziam e, principalmente, interagir com o planeta de forma respeitosa. A gente tem que começar a entender, quando você fala de cadeias, de organizações, que todas as empresas, elas compartilham do mesmo planeta, dos mesmos recursos. Então, quando a gente olha para esse olhar de sustentabilidade, de cadeia de valor, é como que a gente faz os negócios prosperarem fazendo um respeito total à vida, ou seja, usando o mínimo possível de recursos. E aí isso é muito bacana, porque a gente pode olhar a sustentabilidade como uma área específica de uma organização, ou a gente pode olhar a sustentabilidade como uma maneira de fazer negócios. Então, por exemplo, se eu sou uma gerente de produto, como que eu penso numa embalagem do meu produto que ela gere menos impacto para o planeta? Como que eu começo a entender o que significa emissão de carbono e como que isso está relacionado às mudanças climáticas? E eu começo a calcular a minha pegada. Começo a entender, por exemplo, quando eu pego um avião, o que eu estou emitindo, quando eu produzo alguma coisa numa empresa, o que isso representa, essa cadeia de produção? Os grandes desafios da humanidade, né? Como comer, como morar, todos eles estão sendo trabalhados nesses conceitos que hoje em dia se chama de permacultura, que dentro da permacultura, que é a cultura de permanência na terra, né? Que dentro da permacultura tem a agrofloresta, que é o cultivo de alimentos. Todos esses saberes, que são saberes ancestrais, que não são saberes novos, eles vão ser fundamentais para a gente atravessar esse túnel, né, que a gente está entrando, né? Agora com a pandemia, mas tudo indica que a próxima década será a década dos colapsos, porque nossos sistemas eles estão funcionando num ritmo muito tóxico, por assim dizer, então a gente vem se empurrando ao colapso, e isso tem sido alertado desde os anos 70. A expectativa da ONU é que até 2030 a gente tenha esse norte aí para resolver as coisas, senão
as consequências das mudanças climáticas elas vão ficar ainda mais intensas. E a gente começa a entender que a sustentabilidade é a gente ter um olhar mais sistêmico sobre as coisas e escolher agir. E aí a gente tem várias motivações para agir, né? A motivação pode ser o futuro, os nossos filhos, querer viver uma vida muito boa e uma vida próxima à natureza. E eu acho que a grande motivação para a gente falar em sustentabilidade, escolher agir, é a gente amar muito a vida, a gente querer ver a natureza viva, a gente curtir estar numa praia e ver um animal selvagem de repente no mar e poder vibrar com isso. E isso tudo tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com os nossos gestos. O nosso convite no Encontro Bloom desse ano é para você repensar a sua relação com as outras pessoas, né? As relações entre humanos. Nosso tema é regeneração, sim, e a regeneração ela começa pelo indivíduo, passa pelo coletivo, vai para o outro, chega na comunidade, até chegar no planeta. Então, o nosso convite é regenerar as relações entre humanos e animais, e regenerar a relação entre humanos e natureza. Então, o que eu pretendo trazer nesse encontro? Vou falar um pouco sobre mulheres, gênero, nova economia e autorrealização nessa live, que abre o festival e que vai ser muito, muito, muito especial. E aí, para quem está afim de colocar a mão na massa, ou já coloca a mão na massa, a gente fala muito disso, né? Como que a gente constrói um mundo melhor e às vezes a gente se sente pequeno demais, ou às vezes a gente precisa se apoiar em mais metodologias de como que faz. E é justamente isso, assim, eu vou trazer toda a minha inspiração da prática, daqueles autores que guiam os projetos que eu lidero. Então eu vou falar de metodologias como ativismo delicado, impacto coletivo e tantas outras que norteiam aí a minha jornada. E também vou contar, acho que na prática, porque nada é mais poderoso que a gente contar como que é o dia a dia, como que é a gente falar de inclusão de mulheres num projeto de construção civil, como que é a gente falar de inclusão de mulheres ligado ao empreendedorismo, o que a gente aprendeu e como que a gente modela projetos que são capazes de mudar o mundo, a trajetória de pessoas. Vai ter uma oficina de queijos vegetais também com a chefe Brisa Belo, uma oficina de medicina popular com Jamile Coelho, reconexão com a terra através dos banhos de ervas, e também a rede de transição agroecológica falando sobre o que é agroecologia e como eu posso aplicar na minha vida. Para encerrar, a gente vai ter Larissa Lisboa fazendo pocket show. Venham, são todos convidadas, todos convidados, convidades. Chega mais, Encontro Bloom 2021.